Olá, aqui é o Túlio e nessa aula vamos ter muito conteúdo sobre micropigmentação, sobre o método B-Brows. E eu vou te ensinar coisas que eu utilizo diariamente em meus procedimentos que fazem com que eles fiquem assim. Bom, o primeiro ponto que vamos abordar é sobre como escolher a cor ideal. E para começar, eu já quero quebrar um mito muito comum que eu ouço tanto das minhas alunas quanto de clientes, que usar um pigmento mais claro ou mais suave tem a ver com naturalidade. E isso não tem nada a ver com naturalidade. Nada a ver. Naturalidade tem a ver com você deixar algo igual ao natural. Então, se eu tenho um fio de cor rosa, natural seria eu fazer fios de cor rosa. Mas claro que não chegamos nessa tendência ainda. Então vamos lá. Existem 3 pontos para ser analisados antes de escolher um pigmento. E antes eu quero abrir um parênteses para entender se estamos falando a mesma língua. Bom, existem 2 tipos de pigmentos, os pigmentos inorgânicos e os pigmentos orgânicos. Uma outra bobagem que eu escuto é de pessoas dizendo que o pigmento orgânico não é muito bom. E isso não é verdade. E eu vou te explicar qual a grande diferença entre os dois. O pigmento orgânico, ele é feito à base do carbon black, que é um material extraído da natureza. É como se fosse um carvão. O pigmento orgânico tem como base o preto. E a grande característica dele é que as partículas dele são em formatos de esferas. Então sabemos que se eu pegar uma bolinha de gude aqui e rolar ela vai rolar, não é verdade? Entendendo isso, podemos perceber que esse pigmento tem uma probabilidade muito maior de expansão. E a probabilidade de você fazer um trabalho de fio a fio e ele esfumar é muito grande. Então, pigmentos orgânicos são ótimos pigmentos para trabalhos de esfumado, de shadow, areolas e enfim. Já o pigmento inorgânico tem como base minerais, cromo, ferro e etc. As esferas dele é como se fossem carrapichos. Já ouviu falar sobre isso? É aquela coisa que gruda na nossa roupa quando estamos em algum mato. É tipo uma bola com pontas finas, ela agarra aonde você joga. Então, ele é um ótimo pigmento para realizar procedimentos de fio a fio, porque a probabilidade dele expandir é muito pouca. Essa é a grande diferença entre esses 2 tipos de pigmento. Mas vamos lá. Continuando ainda no parênteses, antes de entrar na escolha do pigmento, você precisa entender sobre colorimetria. E eu vou explicar de forma simples e rápida. Existem 2 tipos de melanina, a melanina quente e a melanina fria. E como descobrimos isso? Perguntando ao cliente se quando ele fica exposto ao sol, ele fica bronzeado ou vermelho. Se ela disser que fica vermelha, é sinal de que ela é uma cliente de melanina quente. Se ela disser que fica bronzeada, é sinal de que ela é uma cliente de melanina fria. Estou dizendo aqui de forma simples, pois existem os subtons e por aí vai. Mas de acordo com a experiência que eu tenho, por fazer mais de 12 mil procedimentos, eu posso te dizer que saber isso vai te ajudar muito a conseguir escolher um pigmento e esse pigmento não mudar de cor após um ano. Geralmente, as pessoas que têm a pele mais clara são pessoas que já têm traços puxados para o quente, lábios vermelhos ou rosados, bochechas rosadas. E as pessoas que têm melanina fria são pessoas que têm os traços mais arroxeados, pessoas que têm a pele mais escura. Enfim, sabendo disso, você precisa descobrir qual a base do pigmento que você está utilizando. Hoje em dia temos pigmentos inteligentes que servem para os 2 tipos de melanina, mas eu ainda assim prefiro neutralizar caso o pigmento puxe mais para um tipo de base. E como você vai saber disso? Na prática. Sim, você precisa ter
Você precisa começar a usar o pigmento para ir entendendo ele, como ele reage. Mas uma coisa que já pode te ajudar é você ter uma tabela desse pigmento. Cada pigmento tem a sua tabela de cores, que vai especificar exatamente se ele tem mais cores frias, se ele é mais puxado para a base fria ou quente. Após descobrir isso, você precisa sempre jogar um pigmento que esteja oposto à melanina da cliente. Por exemplo, se a cliente tem melanina fria, porque ela fica bronzeada ao ficar exposta ao sol, você precisa jogar um pigmento que tenha a base quente, porque cores quentes neutralizam cores frias. E se o seu pigmento for de base fria, você precisa acrescentar um pigmento neutralizador, que geralmente se chama ocre. Ele serve para esquentar este pigmento que tem a base fria. Esse ocre, ele é um pigmento totalmente avermelhado e ele serve exatamente para esquentar o pigmento que tem a base fria. Bom, expliquei por alto e espero que você tenha entendido sobre isso. Tem mais vídeos meus explicando sobre isso no meu canal do YouTube, ok? Você pode olhar lá depois. Agora, fechando os parênteses, como escolher a cor ideal? Eu analiso 3 pontos. O primeiro ponto é a cor da pele do rosto. E uma coisa que você precisa entender para saber avaliar isso é que o pigmento fica alojado dentro dessa superfície da pele. Então, se essa superfície for muito escura, dependendo do pigmento que você jogar lá dentro da pele, essa superfície escura vai tampar o seu pigmento e ele não vai aparecer muito. Por isso que em clientes de pele negra, temos que usar um pigmento mais escuro, porque a superfície da pele é mais escura. É lógica, é só você pensar que existe uma capa que vai proteger o pigmento que você vai jogar dentro da pele. Se a pele for mais clara, você não precisa jogar um pigmento muito escuro, porque ela certamente vai aparecer mais. É como se eu vestisse uma capa de chuva transparente. Você irá conseguir me ver perfeitamente, porque a capa é transparente. Deu para entender? Isso é muito importante e é o primeiro ponto que vamos analisar. O segundo ponto é a cor do fio. É preciso saber analisar bem a cor do fio, sem deixar que a sua crença te atrapalhe. Como assim, Túlio? Geralmente você vai olhar para a cor do fio e vai ficar com medo de dizer que ele é preto. Porque se você tiver que jogar um preto, vai ficar muito escuro. Mas não pense assim. Olhe para o fio e saiba analisar a cor dele. É preto? Ok. Esse é apenas o segundo ponto. Terceiro e último ponto. Qual a espessura desse fio? E aqui que mora o grande segredo. Porque temos pessoas que têm os pelos pretos, porém são bem fininhos. E o que acontece? Esses fios não aparecem, principalmente nas fotos. As clientes sempre se queixam que nas fotos ele parece menos ainda, por ser bem fininho. Às vezes a sobrancelha nem tem falhas, mas por ele ser bem fininho, ele quase não aparece. E aí dá a impressão de que está falhada a sobrancelha. Então, esse terceiro ponto, você precisa analisar isso bem. Se o fio é mais grosso, você pode ficar mais tranquilo enquanto a cor que vai jogar. Porque o fio natural da cliente aparece muito. Se o fio é mais fino, você precisa ter cuidado, porque qualquer pigmento que você jogar, dependendo da cor da pele, vai aparecer muito. E aí pode ficar um aspecto mais marcado. Mas sempre que estiver com dúvida, use menos. Menos é mais sempre. Então, resumindo. Pele clara, mais pelo escuro, mais pelo grosso, eu posso jogar um castanho escuro, porque a superfície da pele é clara, então vai aparecer bem o pigmento que eu vou jogar lá dentro. O pelo é mais escuro e ainda é grosso. Posso ficar tranquilo enquanto a cor e usar um castanho escuro sem problemas. E posso ainda ficar mais despreocupado enquanto a profundidade, porque os pelos dela já são mais grossos. E é assim que eu escolho a cor ideal. Você precisa começar a treinar isso. Com o tempo você vai começar a entender isso, mas precisa ir para a prática. Só aprendemos quando vamos para a prática, ok?
Bom, e agora eu quero te ensinar a treinar fios para que eles fiquem finos, para que eles tenham uma fixação ótima. E eu vou te ensinar a utilizar a lâmina em U, que utilizamos no método Bibros. A técnica que foi desenvolvida por mim ao longo de 5 anos, testada por mais de 6 mil alunos em vários países e mais de 12 mil clientes. Tá pronta? Então, vamos lá. Bom, vamos para a prática. O que você vai precisar para treinar? Um pigmento. Eu tenho aqui o Prezi Ink, que é o pigmento da técnica Bibros, do método Bibros, que eu utilizo ele para treino. Então você vai precisar de um pigmento para treino. Se você não tem um pigmento de treino, pode ser qualquer outro, um que você utiliza nas clientes, ou pode talvez procurar uma outra tinta para que você não gaste o pigmento que você usa na cliente. Você vai precisar de uma lâmina, e aqui está a lâmina em U, a lâmina especial da técnica Bibros, e eu vou te ensinar como utilizar ela. Eu vejo a maioria dos profissionais utilizando aquela lâmina chanfrada. Por quê? Porque ela é mais fácil, ela só tem um posicionamento e é aquele ali. Usando essa lâmina você vai precisar ter uma maestria, e é o que eu vou te ensinar agora, e ela vai te trazer resultados incríveis, vai te trazer resultados realistas, fios finos com extrema qualidade, ok? Então nós vamos aprender a utilizar ela hoje. Você vai precisar de uma pele artificial e de um T-Body. Esse é o T-Body Bibros Master. Vamos lá. Vamos para os treinos. Você vai abrir a lâmina e aqui já eu vou passando várias dicas. E aqui já começa o primeiro segredo. Quando você for colocar a lâmina, você vai colocar ela até o final e você vai inclinar a lâmina para que ela fique torta em uma das pontas. Então ela tem que ficar exatamente dessa forma. Tá vendo que ela está para um lado? Você pode deixar para qualquer lado. Feito isso, você vai fechar e vai deixar ela com esse aspecto torto. Tá vendo? Por quê? Porque a lâmina em U, se você coloca ela reta na pele, ela vai garrar. Ela sempre tem que pegar as menores pontas para depois pegar as maiores. Se você coloca ela reto, ela vai garrar. Por isso que é esse formato em U, porque eu vou fazer com que as menores pontas corte a pele para que depois a parte maior encoste na pele, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui alguns treinos de alguns fios. A micropigmentação, antes de começar, você precisa entender que ela é algo muito especial. Se você aperta demais a pele, se você faz muita força, você tem problemas na fixação. E é por isso que hoje a gente faz um trabalho, mas as pessoas fazem um trabalho de fio a fio e tem menos fixação. Por quê? Porque aperta demais, machuca demais a pele. E aí o que acontece? Começa a ter problemas. O processo de cicatrização é maior e a expulsão daquele pigmento fica muito mais fácil. Então vamos lá. A primeira dica aqui, muito importante, é você molhar pouco a lâmina. Se você molha muito a lâmina, você começa a se perder no desenho. E aí você começa a ter problemas. Por quê? Porque você faz um fio e suja toda a pele da cliente. E aí você não consegue fazer outros fios. Então a primeira coisa já é molhar a lâmina somente a pontinha, bem pouquinho. Posicionamento, como que eu aconselho você a segurar o T-Body? Eu aconselho você a segurar como se você estivesse com nojo dele. Por quê? Porque você vai deixar esses dedos livres para você encostar ele na pele da cliente. Se você treina dessa forma, como você escreve, na hora de fazer na cliente você vai ter dificuldades, porque esses dois dedos aqui, ó, eles precisam ser o apoio, esses dois dedos, ó, ele precisa ser o apoio para você trabalhar com a lâmina aqui. Então eles precisam sempre estar dando a sustentação para sua mão ficar firme, ok? Então comece a treinar isso, deixa ele aqui e deixa sua mão flutuando. Consegue perceber? A mão está flutuando e o dedo está dando essa sustentação. Se eu deixo a minha mão aqui, olha lá, eu fico um pouco preso, eu não consigo movimentar. Então nós vamos deixar esses dedos para a gente ter essa mobilidade. Segundo ponto, você vai usar essa jogada do polegar, que é o meu grande segredo, é você saber jogar. Como que você faz isso? Você rola. Então quando você dá essa jogada, a sua lâmina gira. Quando ela gira, você consegue fazer o fio curvar. Então você não precisa mexer o seu punho. Você vai colocar na pele, vai começar a andar, no meio do fio você gira um pouco esse polegar. Tá vendo como que é sutil? Essa lâmina mexe. Quando ela mexe, eu consigo fazer
este efeito, ok? Então vamos lá. Molho bem a pontinha, eu vou encostar aqui, vou fazer alguns fios de treino aqui para você ver. O que eu sempre faço? Eu coloco a lâmina na pele, o T-body tem que estar em pé, ele não pode estar de lado, porque aqui é uma fixação, aqui é outra, assim é outra, ou seja, eu tenho que deixar ele reto, porém inclinado, já ajudando, né, a lâmina a encostar as menores pontas, porque repito, se pegar o meio, vai agarrar e você vai ter problemas. Então você vai deixar ela dessa forma, usando os 2 dedos de apoio, você vai encostar na pele e você não vai andar. Sempre que você colocar a lâmina na pele, você vai contar 1 segundo e depois você começa a andar. Eu vejo pessoas, até alunos meus, já colocando e saindo andando. Não dá tempo do pigmento descer e você organizar e consertar a sua postura. Você precisa consertar, você precisa ter esse time para você fazer o fio com leveza. Não é velocidade. Quanto mais rápido você fizer, menor vai ser a sua fixação, mais retoques você vai ter que dar. Quanto mais lento, mais suave, devagar você fizer, maior vai ser a sua fixação e menos retoque você vai precisar dar, ok? Então vamos lá. Coloco a lâmina, conto 1 segundo e aí eu venho andando suave. Eu não preciso apertar, tá vendo? Vou girar o meu polegar agora e vou deixar ele andar. Esse é o primeiro fio. E agora a gente vai fazendo. Sempre nesse movimento, tá vendo? Você coloca, espera e vem andando. E aí a gente consegue manter essa leveza. Tá vendo como que, ainda com excesso de pigmento, os meus fios ainda estão finos e quando eu limpar vai ficar mais fino ainda. Mas por quê? Porque eu estou molhando um pouco a lâmina e estou usando somente as pontas da lâmina. Eu não estou apertando ela. Eu estou deixando o próprio peso do T-body com a lâmina fazer esse movimento. Então eu consigo ter essa precisão e mais fixação nos fios. Então aqui, limpei, vocês podem ver a precisão desse fio, tá vendo? Não tem falhas. E olha para vocês verem, ó. Todo o pigmento está lá dentro da pele. Por quê? Por causa da leveza. Se você, a lâmina ela trabalha dessa forma. Se você aperta ela, ela sai desse trilho e aí ela fica lisa. Uma das coisas que vai te ajudar a saber se você está tendo a postura ideal é sentir essa gastura, esse barulhinho tuc, 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 tuc da lâmina percorrendo. Ó. Consegue ver a leveza? Não precisa apertar a lâmina. Se você aperta, você tira a função dela de cortar, a função dela de fazer os fios trabalhar, né, as pontas das lâminas. Enfim, vamos lá, vou fazer uma sobrancelha aqui e já vou dar algumas dicas para você e para você já ir acompanhando. Esse lado aqui eu gosto de fazer ele jogando para frente, então eu fico assim, jogo ele para cá. Esse lado aqui eu gosto de puxar para mim, então eu vou puxar o movimento sempre para a direção do meu peito. E esse aqui eu jogo para lá. Vou fazer essa daqui. Então vamos lá. Repare exatamente todos os pontos que eu acabei de dizer. Os 2 pontos para manter a sustentação, o T-body suspenso, o T-body reto e a inclinação. Não pode ser assim. Tem que ser inclinado, porém reto. Não pode estar tombado. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer para vocês uma das técnicas Vibrows, que é a técnica Start. Perceba esse conjunto da giratória que eu faço no meu polegar, a giratória da lâmina. Essa destreza de conseguir deixar o T-body em pé, porém inclinado, sem apertar, ó, com bastante tranquilidade. Vocês vão ver que essa pele aqui não vai precisar nem de retoque.
E aí vai ganhando formato. Depois a gente vai limpar e vai conseguir perceber o espaçamento. Então, essa dica de molhar pouco a lâmina é fundamental para que você consiga fazer todo o trabalho sem precisar limpar, sem precisar se preocupar em estar fazendo um fio muito próximo ou um fio muito longe. Por quê? Porque você consegue acompanhar a construção disso. Se você suja demais a lâmina, o que acontece? Você começa a se perder no desenho. E aí a gente não tem uma harmonização, porque um fio fica distante, outro fica próximo. Então, fazendo dessa forma, você consegue acompanhar todo o processo sem precisar limpar. Aqui é um trabalho de ramificação. Vamos limpar para a gente ver como é que ficou. Gosto muito dessa pele porque ela sai essa marcação, então eu consigo ver exatamente o trabalho que eu acabei de realizar. Então olha, aqui a gente consegue ver a precisão dos fios, a distância, a curvatura e esse efeito que a lâmina em U nos traz. Mas para usar ela, precisa usar esses pontos. Olha para você ver esse resultado. Imagina isso aqui na pele da cliente. A fixação é ótima. Olha lá dentro para você ver como que o pigmento está todo lá. Ó. E não apertei, não machuquei. Minha lâmina ainda está 0. Tá vendo? Porque se eu aperto ela, ela sai desse trilho. Ó, tá vendo? E aí eu começo a prejudicar a lâmina. Por isso que a gente começa a fazer os fios e começa a ter problemas, começa a ver que eles vão se esfumando, começa a ficar um pouco confuso. Ok? Então aplica essas dicas. Resumindo o que eu falei para você aqui, as dicas são: segurar o tebório como se estivesse com nojo para usar esses 2 dedos de apoio, porque você vai usar ele de apoio aqui quando for fazer na cliente. Girar o seu polegar para conseguir fazer a curvatura do fio ao invés de você girar o punho. Isso vai diminuir um pouco a pressão e a profundidade vai ser exata. Deixar o seu tebório sempre reto, porém inclinado, olha, reto, porém inclinado para pegar as menores pontas da lâmina. Encostar, esperar 1 segundo e depois começar a andar e molhar pouco a lâmina no pigmento, porque aí você consegue acompanhar todo o processo. Então, de para casa para você, quero que você pegue exatamente isso, um pigmento de treino, um tebório, uma lâmina em U para você começar a treinar ela, a pele artificial e comece a treinar fios. Faça 2 fios, 1, 2, dá um espaço, 1, 2, dá um espaço, 1 e começa a treinar essa leveza, essa profundidade, essa giratória, esse movimento. É treino. Quanto mais você treinar, mais rápido você vai pegar e mais destreza você vai tendo com a lâmina em U. Ok? Então, se prepare para o próximo episódio.